Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Geo Aguinaldo. Aqui nós vamos ver coisas sobre geografia, história, matemática, português, uma infinidade de assuntos relacionados à educação. Lógico, eu tento trazer coisas fora da área, linkado com a educação. Exemplo de hoje, nós vamos fazer um trabalho. Vocês devem achar estranho porque já estamos o quê? Quase em agosto e eu vou falar sobre festa de São João, festa junina, festa julina ou agostina. Vai do mês, né? É que as escolas que eu estou trabalhando pelo PRA, aí eu já vou explicar agora também esse PRA, que é um programa de recomposição de aprendizagens. Esse programa ele foi criado pelo governo de Minas Gerais para recompor aquelas habilidades que não foram trabalhadas na época do período pandêmico. Então, os nossos alunos estão hoje com uma defasagem. A exemplo, os alunos do 7º ano, eles têm defasagem em algumas habilidades do 4º ano e do 5º ano. Eu estou aqui com uma colinha, mas eu vou deixar depois tudo aqui na descrição do vídeo. Os alunos do 8º ano têm defasagens e habilidades do 5º, do 6º. Então, o governo, identificando essas necessidades de se trabalhar as habilidades, porque os alunos ficaram com uma defasagem, isso é nítido, porque sempre você vai ter na educação uma habilidade e outra na sua sequência. E as habilidades, elas são trabalhadas de que forma? Você apresenta essa habilidade para o aluno, aquele conceito, tudo, desenvolve ele, aprofunda naquele tema e depois consolida. Então tem um monte de habilidade, principalmente em matemática, que se ela não foi consolidada, dificilmente esse aluno vai entender a próxima habilidade, é cheia de pré-requisitos. A geografia, ela, que é a minha área, ela ainda dá uma liberdade maior, mas mesmo assim atrapalha se não tem consolidada aquela habilidade anterior. E tendo em vista esse tipo de coisa e aproveitando que eu estou em 2 escolas em Nova Serrana, representando o PRA, que é a Escola Estadual Frei Anselmo, e a Escola Estadual Antônio Martins. O Antônio Martins só com ensino médio, com o novo ensino médio. Já no Frei Anselmo nós temos tanto o fundamental quanto o ensino médio. Esta atividade que eu vou montar aqui agora, que é este cacto aqui, para decoração, olha, todo feito com papelão. Nós vamos ter aqui habilidades para todas as áreas. Nessa atividade aqui, rapidamente eu linkei 10. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Olha, meu cacto não secou direito. E eu já vou explicar isso aqui, tá? Esse probleminha dele aqui. É super simples de resolver, tá ok? Isso é uma dica que eu tenho para dar para vocês. Vou até deixar ele aqui e já vou resolvendo. Então, olha, só para essa atividade aqui eu tenho 2 atividades de português, 1, 2, 3 de matemática, 1, 2, 3 de geografia, 1, 2 de ensino religioso. Isso de cara sim, mas dá para arrumar outras atividades. Todas essas aqui foram para o 6º ano. Porém, essa mesma atividade dá para linkar ela em todos os anos. E eu já vou explicar no decorrer do vídeo. Nós vamos utilizar caixa de papelão. Aí agora eu vou dar uma pausada no vídeo, porque eu vou abaixar ele para mostrar só aqui em cima. Mas vocês continuam ouvindo a minha voz, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, você vai pegar a caixa de papelão, trabalhar com seus alunos para que eles desenhem as partes do cacto. Aqui eu desenhei a primeira parte do caule. Por quê? Se eu for fazer só com esse tamanho, ele vai ficar bem pequenininho. Então, eu vou desenhar uma parte, olha aqui, ainda dá para tirar 3. 1, 2, 3. Se você quiser fazer ele mais comprido. Do outro, você vai desenhar o cacto em si. Aquela parte que vai montar a nossa planta.
Aí, na outra parte, você desenha algumas basezinhas para colocar do lado. Aquelas ramificações do cacto. Aí, ou em outra parte, você vai desenhar, pessoal da matemática, eu não lembro bem o nome desse triângulo. Aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Porque nós vamos... Esse é aquele que a gente faz muita atividade lá no... Acho que no 8º ano, com a hipotenusa, os catetos, aquele triângulozinho lá mesmo. Então você vai desenhar alguns triângulos com ângulos de 90 graus. Depois eu vou explicar o porquê. E vai recortar tudo isso. Belezinha, recortou. Aqui estão os triângulos que nós vamos precisar. E meu giz fugiu. Nós temos aquela basezinha que eu disse, que nós vamos precisar também. O nosso cacto. Essa basezinha é para quê? É para você colocar aqui, ó, e dar um efeito mais realista. Então agora eu vou dar uma consertada aqui no cacto que eu fiz. Eu vou cortar uma base retangular. Aí os professores de matemática vão procurar lá no catálogo de habilidades para recomposição qual habilidade é pertinente a utilizar agora com as figuras. Então é um retângulo que eu vou levantá-lo e colá-lo aqui. Veja bem, só para dar a sustentação. Depois eu venho e pinto. Vou esperar secar bem direitinho, porque esse foi um dos motivos que o cacto tombou aqui. Não esperar secar bem. Como reforço, eu vou colocar uma outra desse lado aqui também. Novamente, um retângulo. Aí dá para se trabalhar a área das figuras geométricas, o nome da figura. Aqui está. E agora eu vou ter o meu reforço para que o cacto fique certinho. Continuando aqui, então, depois de cortado, uma dica que eu dou e que eu testei e funciona dessa forma é você pintar todas as figuras antes. Aí agora eu aconselho ao professor que peça os seus alunos para trazerem um plástico. Pode ser aquele do saco de lixo, ele recorta uma sacola de mercado, ele recorta e abre, só para cobrir a mesa, para evitar a sujeira. Aqui eu vou fazer a sujeira, mas porque essa mesa ela é para isso. Eu vou pintar todas as partes. Por que eu vou pintar elas antes? Normalmente vocês vão encontrar vídeos pela internet que o pessoal monta o cacto todo primeiro para depois pintar. Eu acho meio complicado, principalmente aqui, que nós vamos trabalhar em várias aulas com vários professores, no qual o primeiro pode trabalhar o desenho das peças, o recorte de cada peça. Já em sequência, o próximo trabalha a pintura dessas peças. O porquê de não fazer ele inteiro para depois... Eu estou usando um pincel mais largo, dificilmente nas escolas tem esses pincéis. É uma dificuldade porque... E não é porque o pessoal da escola não quer, não. Você já está pensando assim, nossa, você está pintando de um lado, o outro deve estar borrando todo. Isso aqui, gente, é só a primeira parte. Depois você vai fazer o retoque de todas as peças. Aqui, ó. Aí você pinta e deixa para secar. Vem com a segunda parte e deixa para secar. Essa questão de colocar um plástico é bom porque caiu tinta, o aluno vai lá e pega aquela própria tinta que caiu ali e continua, evitando desperdiçar algum material, né? Aí pinta parte por parte.
Eu não expliquei o porquê de pintar antes, né? Aí o pessoal do novo ensino médio, lá com a área destinada à química, à biologia, vai poder explicar melhor, lógico, procurando dentro do catálogo de habilidade a habilidade específica que explica essa questão da reação da água, que essa tinta ela é a base de água, com o papelão que vai fazer com que ele fique mais flexível, podendo fazer com que o cacto desmonte. O triângulo, aí agora eu já vou explicar o porquê do triângulo, é simplesmente para a gente dar sustentação quando for colocar ele na base. Toda vez que você tiver alguma coisa que está meio bambo, um móvel, ou uma caixa que você precisa que ela tenha uma certa sustentação, é só você colocar um triângulo desse na base, que ele vai sustentar, tá? Essa figura aqui, ela dá sustentação às coisas. Aí, continuando, aí você faz 2 triângulos para cada cacto, porque você vai colocar um de um lado e outro do outro. Eu já vou mostrar depois no que está ali pronto. Prontinho, feito tudo isso, é só esperar secar. Nesse momento do esperar secar, é que o professor vai trabalhando outras habilidades. No caso das ciências, ciências da natureza. Tá falando, mas fazendo um cacto para uma festa junina aqui em Minas, o professor vai trabalhar ali com a questão dos biomas e vai explicar de onde nós temos endemicamente cactos aqui no Brasil, lá na Caatinga, na região Nordeste. Aí entra o professor de Geografia também, com a região Nordeste. E o pessoal da História pode trabalhar a questão cultural, o quanto que é forte o São João lá no Nordeste brasileiro. Deixa eu só pegar uma outra peça aqui. Então, olha aqui, uma caixinha menor para a gente fazer a base. Olha, porque senão o meu cacto não vai ter uma sustentação e vai cair. Olha, depois que eu coloquei aquela barra, tá vendo? Ó, bem mais forte, tá vendo? Agora é só pintar. E tá vendo que ele tem todos uns pontinhos brancos? É para tentar fazer uma imitação mais próxima possível do que é a planta. Esses pontinhos brancos aqui são os espinhos, porque nós não vamos colocar espinhos no nosso cacto, não é? Eu tenho alguns aqui em casa e todos eles têm os seus espinhos, que é uma proteção que foi evoluindo com essa planta, aliás, que essa planta desenvolveu para se adaptar ao meio em que ela vive. São folhas que foram modificadas para evitar a evapotranspiração e também como defesa. Tá aí mais outra habilidade que o nosso professor de ciências pode trabalhar, não é? Tá vendo que sempre a gente vai jogando uma habilidade aqui, uma habilidade ali. Essas pintinhas são feitas de que forma? Aí com o pincel mais fino e com a tinta branca, que esse aqui eu nem tiro a tampinha, eu só enfio o pincel aqui, ó, e venho dando batidinhas. Porque aí o aluno nem vai poder falar, mas eu não consigo, é muito difícil. Olha, são só batidinhas. E vai montando todos os seus espinhozinhos. Olha. Tá feito esse cacto. Mas vamos ao que nos interessa agora. Eu vou fazer um menorzinho para explicar aqui para vocês.
nós vamos colar os triângulos primeiro na base. Olha, cola ele dessa forma. Então você vai passar a cola quente aqui e colar ele aqui. Porque quando você colocar ele em pé, o próprio triângulo não vai deixar ele ir para frente, ó. Tá vendo? Quando ele ficar bem firmezinho, todo bonitinho. Ainda não tá tão quente assim, por isso que eu passei o dedo. Aquela outra pontinha, você vai colar ela do outro lado, para dar um efeito mais natural, olha. Segura um pouquinho. Aqui, ó, tá vendo que eu não esperei ele secar tanto? Aqui ele pode quebrar, ó, nessa parte aqui, porque o papelão ficou úmido com a água da tinta. Então isso aí vai mudar um pouco a química do papelão. Como eu sei que eu corro risco de acontecer isso, eu já vou colar uma base aqui, para me dar essa segurança. Prontinho. E depois é só pintar essa parte aqui. Agora, a minha cola quente está acabando, eu vou ter que enfiar isso aqui para me ajudar. E vou colar na base. Você pode colar ela assim, para ele ficar um pouco maior, ou assim. Você vai escolher um lado que tem menos escrito. Olha, esse aqui, por exemplo, tá com menos escrito. E colar. Aí você passa nessa parte que você já pintou, ok? Deixa eu colocar esse giz aqui. Ele vai me ajudar. E fixa ele na sua base. Segura um pouquinho para que essa cola endureça. Assim que você colar, você vai dar os seus retoques. Esses retoques são o quê? Pegar, se você colocou uma outra base para dar sustentação e pintar. A caixa que você colocou, essa caixa eu estou pintando na mesma cor do carro. Você pode trabalhar essa caixa da forma que for. Ah, mas eu posso colocar então num vaso cheio de areia? Eu não recomendo, a não ser que a sua areia esteja extremamente seca. Porque lembra da questão da umidade, que ela vai mudar a estrutura desse papelão, ela vai hidratar o papelão e ele vai ficar mais maleável, podendo quebrar, assim como aconteceu com o outro meu, né? E aqui, ó, nesse processo, eu não vou pintar o fundo da caixa, não tem a necessidade, porque ela vai ficar no chão, então o fundo vai estar tampado. Eu vou pintar apenas os lados da minha caixa. E novamente, o professor de matemática pode trabalhar essa questão das figuras, porque aqui nós não temos um quadrado, nós temos um cubo, onde que ele vai ter algumas direções a mais do que uma figura em dois planos, porque aqui ele vai ter a altura, a largura, a profundidade ou comprimento, que vai dar para ele calcular que tanto no aspecto da figura como um plano, o seu
perímetro, a sua área e, como um cubo, o seu volume. Aí, novamente, após pintar tudo isso aqui, você volta para a tinta branca e vai fazendo aquelas pintinhas brancas em todo o seu cacto. Ah, mas e você disse sobre ensino religioso? Sim, o ensino religioso ele pode trabalhar as questões culturais. O quanto que uma festa dessa é importante para uma comunidade, se a comunidade na qual ele está inserida vê essa festividade, essa comemoração como algo que faz parte da cultura deles, se não, qual o tipo de festividade que é da cultura dele. Aqui nós podemos colocar as questões culturais, não só quanto a origem da festa de São João ou a festa junina, mas sim a questão dos alimentos que são comidos nessa festa, se em todas as regiões do Brasil são os mesmos alimentos. Então olha aqui, ó, rapidinho, enquanto eu fui falando, ó, eu fui colocando as pintinhas. Se quiser fazer uma florzinha e colocar, eu não coloco não. Neste aqui, ó, eu coloquei apenas um triângulo. Se eu quiser, é só vir e fixar o outro aqui. Como ele é menorzinho, não vai ter necessidade disso. De imediato, para essa atividade, olha aqui, eu coloquei em língua portuguesa a habilidade F03LP04, que é de usar o acento gráfico agudo ou circunflexo em monossílabos tônicos terminados em A, E, O e em palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Por quê? O professor, ele de língua portuguesa, não necessariamente precisa montar o cacto, mas ele pode montar aquelas plaquinhas que se usam nas festividades, e a escrita daquelas plaquinhas ele vai montar como? Umas que a gente usa para tirar foto. Aquele texto que coloca ali, aquela frase motivacional, ou aquela uma palavra para uma brincadeira na foto e tal, para um meme, ele pode utilizar aquilo para fazer essa atividade de trabalhar os acentos. Tem também identificar o número de sílaba de palavras, porque aí ele vai calcular para saber se aquela palavra cabe naquela plaquinha com determinado tamanho ou não. Aqui em matemática, F03MA03, construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito, para ele calcular quantas peças que precisa, quantas que ele usou para fazer e somar para saber quantas ele vai precisar para fazer X números, olha o X aí. Depois, em geografia, identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade ou no campo. Essa aí é a habilidade, é F03, GE01. Como que essa festa ela é recebida? Na cidade, no campo, no bairro que eu vivo, na cidade que eu moro. Depois, em ensino religioso, como eu já havia dito, é F03, é R06X. Caracterizar as indumentárias como elementos integrantes das identidades culturais e religiosas. Nesse aspecto, nós vamos trabalhar as questões dos aspectos culturais. E todas essas habilidades aqui, elas são trabalhadas no CRMG, que é o Currículo Referência de Minas Gerais, que estão todos dentro da BNCC, contudo, voltado especificamente para a nossa realidade, para o estado de Minas Gerais. Tanto é que aqui nós não vemos facilmente cacto por aí, né? Na natureza. Mas temos que trabalhar essas habilidades, então nós vamos ter lá o quê? Os nossos cactos. E isso aqui, olha, eu fiz rapidinho, tá vendo? O professor ele pode organizar com os seus coleguinhas de trabalho, e é muito bom esse tipo de trabalho assim, para que um corte as peças, o outro faça o esquema de
quantos desses materiais que vão ser necessários, materiais já terminados, pronto, para que os outros alunos façam os cálculos de quanto cada sala precisa levar de material. Isso aqui vocês pedem os alunos para conseguirem as caixas de papelão em casa. Eu normalmente tenho muitas aqui em casa, porque quando eu vou no supermercado eu não gosto de sacolinhas, eu peço para colocar em caixas, porque aí eu dou outra utilidade para ela, que ela não vai diretamente para o lixo. Se ela for para o lixo, ela vai cheia de lixo para ser descartado, e não com o plástico. Eu evito ao máximo usar o plástico. Então, pessoal, essa aí é só uma atividade desenvolvida para o plano de recomposição de aprendizagem, desenvolvido pelo governo de Minas Gerais, com a SEE, a Secretaria Estadual de Educação, e as SREs do Estado. Isso para a gente retomar as rédeas da construção de conhecimento desses meninos. Eles estão defasados, foi identificado onde... Ó, lindo da mão, né? Mas eu gosto assim, pegar mesmo, fazer... aonde que estão essas defasagens, já foi identificada, tem um catálogo com todas as habilidades, também vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. E na escola Frei Anselmo e Antônio Martins, de Nova Serrana, cada uma já tem um drive específico para todas essas habilidades. Então, sendo identificados, percebeu-se que era necessário fazer uma recomposição, porque o aluno ele ia precisar dessas habilidades no decorrer da sua vida para conseguir desenvolver novas habilidades e também se consolidar enquanto cidadão. Então é isso, gente. Sempre eu vou trazer aqui um vídeo explicando alguma atividade, tá ok? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. Se você não me segue, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. E muito obrigado, pessoal. Até!